Olá pessoas, eu sou a Lari e hoje nós vamos falar sobre Jardim dos Famintos, do Adams Pinto. Jardim dos Famintos é um livro nacional, gente, e de publicação independente. E eu vou ter que dar os créditos aqui dizendo que se não fosse pelo Léo, do Um Leitor a Mais, eu nunca teria sabido. Eu nunca teria descoberto a existência desse livro, porque ele é publicação independente, porque já no Scooby, quando eu vi que ele tava lendo lá e eu vi que apareceu no meu feed do Scooby, eu cliquei no livro e eu falei, que capa maravilhosa! E depois da capa teve a sinopse, eu falei, que sinopse maravilhosa, preciso desse livro agora. Fico feliz por ter conhecido e por ter lido, porque é um livro muito bom. Vamos lá falar sobre Jardim dos Famintos, tá? Jardim dos Famintos vai contar a história de um grupo de pessoas que acordam em um local completamente desconhecido e misterioso. E elas acordam com as suas memórias apagadas, elas não têm consciência de quem elas são, de onde elas estão, de nada do que está acontecendo ali. E elas não se lembrarem de nada e elas estarem em terreno misterioso e perigoso é uma das coisas mais instigantes desse livro, que faz você querer ficar lendo, porque você quer saber o que vai acontecer, você quer saber por que elas estão ali. E tem um detalhe, elas acordam com máscaras nos rostos. Máscaras de corvo, por exemplo, uma máscara de gato, uma máscara de uma planta carnívora, de um lagarto, enfim, máscaras diversas aí. E elas também não sabem por que elas estão com essas máscaras nos rostos. Enfim, elas não sabem de nada, né? Já disse isso. Você vai conhecer esses personagens na medida que eles forem se autoconhecendo também. Então, tudo que você sabe no começo é o que eles sabem de si mesmo, que é uma coisa, tipo, muito pouca. E depois, à medida que vai passando o tempo, eles vão descobrindo algumas coisas. E não apenas pelo mistério você fica envolvido na trama, tá, gente? Porque os personagens são maravilhosos, todos eles têm as suas próprias características. Alguns deles vocês vão mais amar e outros vocês vão mais odiar, eu acho, porque tem alguns que fazem algumas coisas que não dá pra não ficar com raiva, mas mesmo assim não deixam de ser personagens incríveis e super bem construídos e super profundos e tal. Eu não gosto de personagem que é unidimensional, que é muito raso, e esses personagens aqui, eles não são assim. Essas pessoas que acordam aí, que na verdade são um grupo de 8 pessoas, elas vão estar buscando aí a verdade sobre quem elas são e as respostas que elas precisam ao longo de mais ou menos uns 3/4 do livro, ou um pouquinho mais, talvez. E pra mim, essa parte do livro foi a melhor. Não porque a parte final foi ruim. Eu gosto muito dessa coisa de mistério num livro, de ficar intrigada e tal. E essa parte pra mim foi muito boa por isso, porque eu queria saber o que estava acontecendo ali. E a gente tem vários elementos de fantasia e horror, que eu já vou falar sobre isso. E esses elementos pra mim, nessas partes em específico, nesses primeiros 3/4 do livro, foram os melhores. É muita ação e os elementos aí que eu falei já. Tem um detalhe também que eu esqueci de dizer, que é que entre todos os perigos e riscos que essas pessoas estão correndo aqui nesse local, estão eles próprios, porque eles se pegam com um desejo muito estranho de consumir carne humana, que eles descobrem depois que é muito presente nesse local aqui, onde eles estão também. E eles vão também ter que lutar contra isso, contra si mesmos e esse desejo estranho, pra conseguir sobreviver. O livro já começa num ritmo muito bom. Já acontece algumas coisas que você fica tipo, Pera, quê? Depois ele dá uma desacelerada pra te apresentar os personagens, pra te apresentar, olha, esse daqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Tá. E eu não achei isso ruim, tá? Eu achei legal a modo como o Adams fez isso, como ele apresentou os personagens. E ele fez isso pra depois de apresentar todo mundo aí, ele volta com a ação, ele volta com as partes frenéticas da história. Como eu disse, o livro tem vários elementos de horror e fantasia. Eu nunca tinha lido um livro assim antes. Foi o primeiro livro do gênero que eu li, que mistura horror e fantasia. Será que Stephen King conta? Não sei, eu li O Cemitério do Stephen King, mas não foi nada se comparado a esse daqui. Então, pra mim, foram, assim, coisas meio diferentes. Eu achei que esse daqui tem um estilo... Eu não sei explicar, gente. Eu não sei porque eu não tô acostumada com esse tipo de livro. Mas, depois de Jardim dos Famintos, eu quero ler mais livros assim, porque eu gostei muito do estilo, gostei do livro também. E tem alguns locais, né, alguns desses elementos de horror aí, que, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu não sou uma pessoa tão medrosa assim mais. Já fui muito. Mas, às vezes, eu costumava ler um pouco de noite, né? Eu costumo ler mais à noite. E às vezes eu lia o livro e me pegava
tendo pesadelos com algumas coisas que aconteciam no livro depois de noite. Não que tenha me assustado, não me assustou, mas assim, é uma coisa assim que você se sente no ambiente ali, você fica assim. Se você for medroso, talvez você fique um pouco assustado, mas eu não sou, então eu não tenho como dizer se sim ou se não. Mas eu acho que você fica mais horrorizado, assim, mais tipo surpreso com a criatividade que o Adams teve e com a imaginação que ele teve pra criar umas coisas tão horrorosas, tão horrendas, tão estranhas ao mesmo tempo. Outro ponto muito forte do livro, eu vou estar parafraseando um pouquinho o Léo também, mas foi porque eu realmente achei isso, tá? Foram os diálogos. Os diálogos desse livro são incríveis. E tem um personagem que é engraçado demais, ele é tipo assim, ele dá um tom mais leve pra um livro que tem bastante horror, né? Ele tem umas piadinhas meio politicamente incorretas, não sei, algumas ideias que a gente tem e tal, que eu achei que eu me peguei realmente rindo num livro. E, gente, pra eu rir em um livro, assim, o livro tem que ser muito engraçado mesmo, porque eu posso até rir mentalmente, eu posso até achar engraçadinho, engraçadinho, mas pra eu rir, pra eu conseguir rir num livro, é difícil, entendeu? E eu me peguei rindo de verdade de umas coisas que ele falava, porque ele tem esse ar mais humorístico, assim. Ele foi meu personagem favorito, esse personagem aqui, que eu não vou falar o nome pra caso for spoiler, embora eu acho que não é, eu vou deixar em off que vocês vão descobrir quem é se vocês lerem esse livro. E eu não poderia deixar de falar de um dos plot twists, se não todos eles, mas teve um em específico Bateu aqui. mas teve um em específico que eu fiquei, caramba, por isso eu não esperava e eu não vou dizer mais nada, porque sempre que você fala um pouco demais sobre plot twists num vídeo de uma resenha sem spoilers, você acaba estragando talvez a leitura da pessoa que vai fazer depois de você, porque ela vai ficar imaginando várias coisas, talvez ela imagine isso daí que é o plot twist de verdade. Eu fiquei realmente surpresa, eu quero que vocês leiam esse livro aqui, fiquem surpresos também. E leitura super recomendadíssima também, tá, gente? Eu não tô fazendo propaganda pra ninguém me pagou pra fazer isso daqui, eu comprei esse livro com a minha própria vontadezinha de ler este livro aqui, por causa da resenha que eu vi, e assim, na hora que eu vi eu já fiquei quero. Estou indicando aqui pra vocês porque eu realmente achei bom e não por nada mais, tá? E eu acho que a gente tem que fazer um esforcinho de vez em quando pra ler autores nacionais também, e esse é um autor que vale super a pena, principalmente para as pessoas que gostam de fantasia. Eu sou uma das pessoas que lê muito mais literatura estrangeira do que literatura nacional, e eu preciso mudar isso também, eu sei. E esse daqui foi um bom começo, na verdade eu acho que foi o primeiro livro de fantasia que eu li nacional, eu já li outros livros nacionais, mas nunca de fantasia. E eu estou aqui plantando essa sementinha pra espalhar um pouco mais sobre esse livro, mesmo que eu não tenha tantos inscritos assim, porque eu acho que o mundo deveria conhecê-lo, e já que é uma publicação independente, é meio difícil, é mais difícil a gente ver ele sendo tão divulgado assim. Eu acho que aqui no Booktube é um lugar, é um espaço legal pra gente fazer isso também, divulgar alguns livros que não são tão lidos aí. Esqueci de falar também um ponto muito importante. Essa capa já é maravilhosa, né? Já dá pra perceber assim de cara que essa capa é linda, incrível. Mas o livro também conta com várias ilustrações feitas pelo John Bosco, que, se eu não me engano, também fez algumas ilustrações pra Marvel. Pelo menos isso foi dito no vídeo do Léo. Eu pesquisei e achei também algumas ilustrações dele, mas eu confio no Léo, então vamos falar aí. Como eu não possuo aqueles programas de vídeo que passa o negócio aqui, não... eu vou mostrar pra vocês aqui mesmo, tá? Porque são muito lindas e eu queria mostrar algumas delas, pelo menos, porque a cada início de capítulo tem uma ilustração que tem a ver com o capítulo mesmo, tá ligada com o capítulo, com o que vai acontecer no capítulo, e são ilustrações lindíssimas, tá? Em preto e branco. Mas eu não sei como chama, tá? Porque eu não sou ligada nessas coisas de desenho, talvez tenha um nome específico que eu não sei como se chama. Se vocês souberem, comentem aqui, porque eu sou leiga nesses aspectos, nesses assuntos. Pessoal, foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado de saber sobre esse livro aqui, que vocês vão procurar pra ler também, porque vale super a pena, na minha opinião. E como sempre, se vocês gostaram, deixem um like aqui embaixo, se inscrevam no canal e ativem o sininho pra receberem sempre notificações quando tiver vídeo novo, tá? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostaram ou não desse livro, se vocês querem ou não ler o livro, e se vocês já leram o livro, o que vocês acharam, quais foram as suas opiniões. Tchau, gente, até o próximo vídeo.